Olá! De que forma a ciência da computação e a inteligência artificial podem ajudar no combate à Covid-19? Existem muitas respostas para essa pergunta e uma delas é através da utilização de modelos matemáticos implementados em sistemas de computação que nos ajudem a entender a epidemia prevendo seus desenvolvimentos futuros. Eu convido você a dar uma estudadinha aqui no modelo CIR, que é o primeiro modelo e um dos modelos, talvez o mais utilizado, na explicação da pandemia. Vocês já devem ter visto pela mídia muitas das curvas que as pessoas usam para explicar o crescimento dos casos, o decaimento dos casos. Tudo isso é baseado no modelo CIR, que nós vamos ver agora. Além disso, a partir das dificuldades desse modelo, nós propomos que se possa obter os mesmos resultados, e até melhores, no caso melhores, através de simulação computacional. Nós vamos mostrar que é possível obter uma boa simulação mesmo com um pequeno computador de mesa em casa. Qualquer programador pode, com algumas equações e alguma criatividade, montar um modelo que possa ser útil na compreensão da epidemia. Então, vamos lá nessa pequena jornada de alguns minutos. Vamos começar então com o modelo chamado SIR, ou S-I-R. Modelo bastante utilizado nos livros de epidemiologia, e nós vamos aqui ver as características básicas desse modelo. Antes de começar, vamos ver aqui uma famosa frase do Einstein, onde ele disse que na medida que as leis da matemática se referem à realidade, elas não estão certas, e na medida em que elas estão certas, não se referem à realidade. É bom a gente sempre lembrar dessa frase para saber que todos os modelos matemáticos têm falhas. Nosso ponto de partida é o globo, né? Em algum momento, em alguma região, e nós já começamos a dividir aqui o globo em regiões no sentido de compreender que existe uma grande região dividida em sub-regiões. Nessas sub-regiões, em algum momento, apareceu um indivíduo contaminado. Nós vamos representar aqui pelos vermelhos. É muito difícil saber qual foi o primeiro indivíduo. Então, determinar qual foi o primeiro indivíduo é uma tarefa complicada. Mas, a partir do momento em que um indivíduo aparece no meio de uma população, essa população começa a ter contato e a receber, esses vírus dos outros indivíduos. Então, começa então um período de contaminação. Esse período, T0, via de regra, é determinado a partir de uma certa quantidade de pessoas que já foram detectadas com a doença. Muitas vezes a doença é até desconhecida, e a partir desse momento se dá um nome à doença. Então, a Covid-19 não tinha nome até o momento em que foi detectada. E quando ela foi detectada, é porque já haviam muitos casos de pessoas contaminadas. Então, o T0 não é o tempo onde apareceu o primeiro caso. Esse T0, o tempo onde apareceu o primeiro caso, é altamente complicado para se determinar. Então, nós partimos do momento em que alguns, ou pelo menos um caso, foi registrado oficialmente. Começamos então verificando que o globo é dividido em M regiões. Então nós temos N é a população geral sob estudo, população global. Essa população é dividida em M regiões ou M grupos, como você queira. Você pode entender o M como sendo M regiões do globo, ou M países, ou M continentes, ou M cidades, como queira. NI seria a população específica de cada uma dessas cidades, de cada um desses grupos. Então vamos entender aqui como grupos. Então nós temos N o total, M o número de grupos, NI o número de região específica. E claro que o N vai ser o somatório de NI. Daí advém o nome SIR. Então o nome SIR vem, primeiro, o S. O S significa a quantidade de indivíduos susceptíveis à contaminação do tempo T. Então, num certo tempo dado, instantâneo T, nós temos S indivíduos, que são os indivíduos susceptíveis de adoecerem. Indivíduos que não estão imunes, estão
são possíveis de serem expostos e contaminados pela doença. No mesmo tempo T, nós temos uma quantidade I de indivíduos que está infectada. Então, essa quantidade de indivíduos infectados no tempo T, nós medimos por I. E R tem a ver com a quantidade de indivíduos recuperados no tempo T. Na realidade, esse termo recuperado está sendo usado aqui como recuperado, mas oficialmente ele é chamado de removido. Por que removido? Porque é um indivíduo que não apresenta mais a possibilidade de infectar outros. Ele pode ter se recuperado da doença, mas ele também pode ter morrido. Então, para evitar que se utilizasse o termo recuperado, esquecendo que algumas pessoas não se recuperaram, morreram, então usa-se muito o termo removido. Então, S quer dizer suscetível, I quer dizer infectado e R removido, que no caso aqui nós vamos utilizar o termo recuperado para ser um pouco mais politicamente correto. A seguir, nós temos dois parâmetros importantes que são utilizados no modelo CIR e que também são considerados os parâmetros da epidemia. Então, vamos pegar o parâmetro beta. Esse parâmetro ele vai nos dar um índice de contato e contaminação. Ou seja, dados os possíveis contatos de pessoa a pessoa, dentre todas as combinações entre indivíduos S e indivíduos I, quantas pessoas se contaminarão no tempo ΔT? Então, esse beta nos dá essa taxa de contaminação no tempo ΔT, dados S e I indivíduos. Portanto, ele é proporcional ao produto SI. A quantidade é proporcional ao produto SI. Aqui nós temos o parâmetro gama. O parâmetro gama é o índice de recuperação do indivíduo contaminado. Ele pode ser visto, e esse parâmetro pode ser visto como uma probabilidade de um indivíduo infectado se recuperar no intervalo de tempo ΔT qualquer. Então, beta seria uma taxa com que as pessoas se contaminam num certo tempo, e o gama seria uma taxa com que as pessoas se recuperam num certo tempo. Então, é uma constante que se refere a esses fatos. Beta, a contaminação, e gama, a recuperação. Bom, então o modelo CIR ele foi concebido basicamente no sentido de monitorar esses três parâmetros. Obviamente que depois outros modelos foram propostos. Por exemplo, aqui só para citar, foi proposto modelos são derivados do CIR, SAIRD, por exemplo, né? Esses modelos que acrescentavam ao CIR, por exemplo, as pessoas que foram expostas, né? E as pessoas que morreram, né? Então existem ainda outras variáveis que podem ser acrescentadas ao modelo, que se ele seguir essa linha básica do CIR, do SR, ele é um CIR modificado, é um CIR derivado. Então nós tínhamos aqui as mudanças de estado do CIR. O CIR, o indivíduo passava de susceptível a infectado e a recuperado, a removido, né? Desculpa, removido. Não necessariamente recuperado. No SAIRD ele passava de susceptível a exposto, a infectado e a recuperado ou morto, né? Aqui tem essa setinha aqui, na realidade seria essa seta vem uma para cá, outra para cá. Então, um pequeno probleminha aqui com essa seta. Mas do I ele pode ir para o R ou para o D, do SAIRD, né? Mas só para mostrar que existem várias variantes do modelo CIR. Então, entre esses dois modelos, nós podemos dizer que o S do CIR equivale ao S mais o E do SAIRD, né? O I continua o mesmo, mas o R removido do CIR equivale ao R mais o D do CIR. Isso é apenas para mostrar que existem equivalências entre os modelos derivados do CIR e o próprio CIR. Cada infectado pode infectar até todos os indivíduos existentes, né, susceptíveis, né? Portanto, os indivíduos susceptíveis eles vão diminuir ao longo do tempo. A ideia é que, considerando também que haverá uma imunidade após o indivíduo ficar doente, que ele ficará definitivamente imune à doença. Obviamente que esse modelo pode ser revisado quando se descobrir, por exemplo, que a Covid pode dar uma segunda vez na mesma pessoa. Então, se isso acontecer, então esse modelo precisa ser revisado para que os susceptíveis eles não decaiam do número máximo, que é a população inteira, até o número zero.
Então, esse modelo ainda precisará ser revisto caso se descubra que as pessoas podem ser reinfectadas, né? Mas enquanto isso não se descobre, quando isso não se atesta, né, que as pessoas podem ser reinfectadas, então o número de indivíduos susceptíveis ele diminui ao longo do tempo. Então ele começa com o valor inicial, ST, o valor inicial ST, e ele é decrescido de uma taxa. Essa taxa de decrescimento, um certo valor de decrescimento a cada intervalo de tempo ΔT, é exatamente proporcional à nossa constante beta. Nós chamamos de beta. Então, considerando que beta' aqui seja beta ΔT, a nossa constante beta que nós falamos agora há pouco, então o número de susceptíveis no tempo t mais ΔT, ou seja, daqui a pouco, além de um certo tempo considerado, um pequeno intervalo além do tempo considerado, será o valor no tempo considerado menos o beta ΔT SI, porque essa constante beta aqui ela é relacionada com o número existente atual de suscetíveis e o número existente atual de infectados. Então, essa é uma forma de calcular a variação do número de susceptíveis. Bom, dessa equaçãozinha aqui que a gente tira da observação, né? Então, essa equaçãozinha está dizendo simplesmente que o S daqui a pouco será um pouco menor do que o S anterior. Então, a partir dessa observação, nós passando aqui o ΔT para o outro lado, nós chegamos a uma equação diferencial, né? ds dt igual a menos beta SI. Então, nós temos aqui a nossa primeira fórmula do modelo CIR. Então, a primeira fórmula do modelo CIR é ds dt, ou seja, o número de susceptíveis em relação ao tempo. Essa taxa é menos beta SI. Os infectados, ao longo do tempo, eles aumentam. Então, eles aumentam com os susceptíveis passando de susceptível a infectado e diminui quando os infectados deixam de ser infectados e passam a ser recuperados ou removidos. Então, o infectado do T mais ΔT, ele será igual ao infectado do T, mais os que se infectaram a partir dos susceptíveis, né, e menos os que se recuperaram a partir dos infectados. A constante que nós utilizamos aqui para mostrar a taxa de recuperação é a constante que nós vamos chamar de gama. Então a gama, por causa que gama' é gama, vai ser a taxa que reflete o número de recuperados ou a probabilidade de um indivíduo que está doente se recuperar. Então essa é uma taxa de recuperação. Bom, então o número de infectados daqui a algum tempo será o número de infectados atual, mais os que aumentaram, os que foram contaminados, menos os que se recuperaram. É isso que quer dizer aqui. Em termos globais, essa é a fórmula que a gente repetiu o processo que a gente fez anterior, passar o ΔT para baixo. A gente vai chegar na segunda equação diferencial no caso dos infectados. Então, o DI dt será o beta SI menos o gama L, o gama I, onde I são os infectados, S são susceptíveis, beta é a nossa primeira constante epidêmica, nosso primeiro parâmetro epidêmico, digamos assim, e o gama é o nosso segundo parâmetro. Bom, e os removidos do sistema? Os removidos do sistema eles também aumentam com o tempo. Então, os removidos são aqueles que passaram de infectados a recuperados ou mortos, né? O R de T mais ΔT será o R de T mais alguma coisa. Isso alguma coisa é a taxa de recuperação, gama vezes o ΔT, gama' ΔT. Daí nós levantamos a terceira equação do nosso modelo CIR. dR dt é igual a gama I. As condições iniciais são S0 igual a N a toda a população, ou seja, a quantidade de gente susceptível inicialmente é a população inteira. I0 é um certo valor pequeno, que são os infectados iniciais, que a gente nem sempre consegue determinar quantos são. E o R0 é o número de removidos inicialmente. No começo da epidemia, considera-se que ninguém tenha sido curado ainda. Ela começa com a detecção dos casos. Isso significa que ninguém foi curado ainda, mas ao longo do desenvolvimento da epidemia, algumas pessoas vão começar a serem removidas, seja por morte, seja por recuperação da doença. É importante observar que esse modelo apresenta algumas simplificações, talvez até excessivas simplificações. A primeira coisa é que a população é constante. Até aí tudo bem. Se considera que a população não vai crescer
ao longo do tempo. Em outro modelo, ela poderia ser, digamos assim, um modelo. Existe uma variante do CIR que considera o nascimento e a morte de pessoas, ou seja, considera mudanças na população. Mas esse modelo aqui, o modelo básico que é usado na Covid, ele não considera isso, ele considera que a população se mantém constante. A taxa de contaminação ou de transmissão, digamos assim, permanece constante pelo menos por um tempo, então não se mexe nela, né? Deixa ela aí. A mesma coisa acontece para a recuperação. Então, essa taxa de transmissão ou de contaminação, ela embute um monte de incerteza a respeito do modelo. Ela embute, por exemplo, o fato de que uma pessoa é mais resistente do que outra. Ela embute que uma pessoa se movimenta mais do que outra e, portanto, contamina mais gente. Ela embute o fato... Embute um monte de parâmetros que são incertos e que são resumidos nesse modelo com simplesmente um parâmetro. Uma outra simplificação que nós podemos fazer no modelo também é considerar que o S0 seja igual ao tamanho inteiro da população. Então, no nosso modelo, nós podemos considerar, sim ou não, né, que o número inicial de susceptíveis é exatamente igual a N. Certo? Daí a nossa equação do DI/dt ficaria beta SI, ficaria beta NI menos gama L. Nós colocando I em evidência, ficaria beta I, que multiplica beta N menos gama. Bom, esse beta N menos gama, ele tem um significado nas nossas equações e para a epidemia. O significado é que, sendo essa equação uma derivada, né, então ela é crescente quando o beta N for maior que o gama, ou seja, o beta N sobre gama for maior que 1. Então, é nesse caso aqui, quando nós temos isso aqui caracterizado, nós temos uma epidemia ocorrendo. Ou seja, o número vai crescer de pessoas, vai contaminar muita gente, até que isso, em algum momento do futuro, possa decrescer. Essa beta N sobre gama também, ele tem um significado biológico. Ele é chamado, por aí, de R0. Ou seja, é chamado muitas vezes de parâmetro R0 da epidemia, ou RO, R0. Né? Esse parâmetro R0, beta N sobre gama, né, ele classifica mais ou menos, posiciona mais ou menos a curva da epidemia. Ele pode ser visto também como o número de pessoas, o número médio de pessoas contaminadas por cada indivíduo infectado. Então, um indivíduo infectado contamina 3 pessoas, então nós temos um R0 de 3. Ou cada indivíduo infectado contamina 4 outras pessoas, nós teríamos um R0 de 4. Então, esse R0 dado por essa fórmula, beta N sobre gama, ele reflete esses aspectos da contaminação biológica e do posicionamento da curva. Então, o R0 é calculado, esses fatores, é interessante observar que o beta implica realmente na facilidade de contaminação, o gama na facilidade de recuperação e o N é a população. Então, nós temos aí esse parâmetro R0. Então, os dois parâmetros talvez mais importantes da epidemia seriam o R0 e o beta, que classificariam, que caracterizariam a nossa epidemia. O beta diria de alguma forma, o gama também seria importante, porque o beta seria aquele que faz com que a epidemia cresça rápido, né? A facilidade de contaminação leva a epidemia a crescer rápido. E o gama também faz a epidemia cair rápido. Então, seria a facilidade de recuperação também faz com que ela caia rápido. Mas o R0 e o beta seriam os mais interessantes, mais considerados. Com isso, nós criamos um conjunto de equações diferenciais ordinárias. Foram as 3 equações que nós já vimos aqui, o ds/dt, o ds/dt, dI/dt e o dr/dt. Mais as condições iniciais, S0 igual a N, LI0 igual a N e R0 igual a N, formam um conjunto, um sistema de equações diferenciais ordinárias, que tem solução analítica, mas como nós somos da computação, nós gostamos mais de soluções numéricas. Então, esses podem ser implementados simplesmente no computador, utilizando essas 3 equações aqui embaixo. Nós podemos montar o modelo e construir as nossas curvas fácil. Está aqui a curva, mas para não dizer que eu estou mostrando já a coisa pronta, vamos rodar ela aqui no nosso Python Notebook. Nós temos aqui o nosso Jupyter Notebook. Alguns parâmetros importantes devem ser importados antes de começar a execução do nosso notebook. Vamos executar aqui algumas bibliotecas, no caso Matplotlib para plotar,
Apenas isso e o tamanho da figura que nós queremos gerar. A seguir nossa rotina, que é muito pequena, nós definimos a população, eu coloquei 1 como uma população relativa, tipo 100% de alguma coisa aí, qualquer. Nosso parâmetro beta, nosso parâmetro gama, nosso parâmetro número de infectados inicial, que é 10% da população, considerei isso 10% da população, aliás, 1% da população, 1% da população. Quantidade de susceptíveis inicial é N-I, quantidade de removidos inicial. Tem o tempo máximo de análise, 100, tempo adimensional. Depois calculamos a nosso R0, que é o beta N sobre gama. Não é necessário aqui, mas calculamos. Depois geramos os tempos, né, usando o pacote NumPy. NumPy está aqui. NumPy gera uma matriz de tempos, de valores 0, 1, 2, 3, 4 até N. Colocamos aqui um valor para DT, que é o nosso DT para usar no diferencial. Os valores, as matrizes IS, SS e RS, que serão plotadas. E o nosso loop interativo que calcula os valores. A seguir nós plotamos o gráfico. Então, muito simples o gráfico. Vamos rodar. E aqui está nossas figuras. Essa figura aqui, esse amarelo representa exatamente os susceptíveis. Eles começam praticamente com a população inteira, 1, e vão decaindo até chegar em 0. Os verdes são os removidos do sistema, ou seja, eles começam também 0, mas à medida que vai ocorrendo infectados, os infectados vão ficando bons, eles são removidos, até que eles se aproximam também do máximo populacional. Obviamente eles não chegam ao máximo porque nem todos os susceptíveis foram contaminados. Então nós vamos ver aqui a ideia dos infectados. Os infectados é essa curva azul, eles foram contaminados aqui ao longo do tempo e vai até um certo pico, um certo valor máximo de contaminados e novos contaminados. À medida que eles são removidos, né, eles deixam de estar nas listas dos contaminados e aí a um certo tempo o número de contaminados vai caindo e a ideia é que eles evoluam dessa forma. Então essa é aqui a famoso modelo C da curva epidêmica. Conforme falamos, esses modelos, tanto o CIR quanto outros modelos, apresentam problemas. O primeiro dele é que os parâmetros do modelo eles não são fáceis de definir na prática. E quando são fáceis de definir na prática, como nós definimos, eles não muitas vezes correspondem à realidade e não podem ser utilizados para fazer predições. As predições são erradas, né? Então é preciso verificar bem essa questão dos parâmetros. Características particulares dos indivíduos, por exemplo, não são modeladas, eles são colocados na forma de duas constantes para todo mundo. Então você não pode diferenciar de pessoas A para B para C, indivíduos tais. Você não pode fazer um tratamento diferenciado dos indivíduos, o tratamento é igual para todo mundo tem a mesma capacidade de ser contaminado desde que entre em contato com qualquer indivíduo infectado. Então há uma probabilidade e essa probabilidade é usada para todos. Então esses parâmetros, né, então, tanto o R0 quanto o beta, eles simplificam excessivamente o modelo, né? Então está tudo oculto dentro dessas variáveis. E as previsões, consequentemente, são muito imprecisas, né? Você pode levantar algumas coisas importantes, como por exemplo, a partir do ponto de inflexão. Normalmente o ponto de inflexão divide o crescimento da curva em duas partes. Então com isso você consegue mais ou menos definir o pico da curva a partir do ponto de inflexão, ou seja, a partir do momento em que o número de casos para de crescer, né, e você atinge um ponto de inflexão da curva, né, se pudermos dizer aqui, você teria aí, a partir do momento em que você atinge um certo ponto de inflexão da curva, você teria que o pico da curva, você está na metade do tempo de alcançar o pico da curva. Mas isso aí são aproximações que você pode fazer, você pode estabelecer, e sem dúvida, algumas delas podem ser úteis nas previsões que você venha eventualmente a fazer, tanto do pico, ou seja, do tempo para chegar ao pico, quanto do próprio pico em si, o valor de pico, quantas pessoas infectadas ocorrerão no pico da curva, né? De qualquer forma, esses parâmetros, esses modelos, então, têm lá suas excessivas simplificações.
Então, indo além dessa excessiva simplificação do modelo, nós podemos criar os modelos baseados em simulação. O modelo baseado em simulação, ele injeta dentro das equações uma série de particularidades específicas do ambiente em que você está estudando. Com isso, você, obviamente, torna a coisa muito mais complexa, mas você leva a mão, né, usa a força dos computadores para poder tentar criar esse ambiente ou gerar um comportamento similar ao real para que você possa estudar eventuais intervenções no mesmo. Primeira coisa para construir um modelo desse tipo é você partir da distribuição geoespacial, ou seja, geográfica, né, diríamos assim. Então, fatores como a densidade demográfica e mobilidade, que não são levados em consideração no CIR, quer dizer, tudo isso no CIR vira uma constante, vira um fator, né? Aqui você pode entrar um pouco em detalhes a respeito disso. Então, você poderia, por exemplo, considerar o teu espaço como esse grid aqui, essa grade, né? E essa grade subdividida em áreas e agentes dentro dessa grade, né? Seria o ponto de partida da sua simulação. Então, o ponto de partida da nossa simulação seria esse grid global. Então, nós temos aí um grid, uma grade, né, subdividida em pequenas outras áreas, em infinitas, dezenas de outras áreas, centenas, depende de você, do seu modelo, do que você quer fazer. Esses quadrados, essas áreas podem representar países, ou cidades, ou regiões, ou continentes. E dentro dessas grades você tem agentes. Esses agentes são tratados individualmente, ou seja, cada agente tem suas características particulares, como, por exemplo, a capacidade de ser contaminado ou não, o tempo que levaria para ser contaminado, o tempo que levaria para se recuperar. Então, com a particularização de cada agente, nós consideramos que o modelo se torna mais rico, no sentido de poder fazer uma adequação maior à realidade do que o modelo analítico CIR. Então, o que mais que a gente poderia colocar nesse modelo de simulação? Então, nós colocamos o espaço geográfico, né? Esse virtual será a representação do espaço real. É um espaço bidimensional, a ser considerado na simulação. Ele pode representar o globo, o continente, a região, etc. A cidade, já falamos. Dentro desse espaço, nós colocamos uns agentes que nós chamamos aqui de agentes situados. Então, esses agentes se modificam nesse espaço, se movimentam nesse espaço. Cada agente pode possuir características particulares, possibilidade de contaminação e recuperação da enfermidade. Obviamente, é levado em consideração a densidade demográfica. Por quê? Porque presume-se que em alta densidade demográfica, ou seja, os indivíduos muito próximos uns dos outros, haja maior contaminação, tendo em vista que a contaminação é uma ferramenta, digamos assim, espacial. Né? Nós dizemos assim que não é uma ferramenta, mas nós dizemos assim que a contaminação ocorre em função da distância em que duas pessoas possam estar a ocorrer. Ou a exposição da pessoa dentro de uma certa distância, que nós vamos chamar aqui de um campo, ou de uma região. Vou chamar aqui campo de exposição. Uma região onde uma pessoa, um agente, possa ter sido submetido ou ser exposto a uma contaminação. Basta que ele esteja a tantos metros de distância de uma pessoa contaminada para que ele está sujeito. Ele está dentro de um campo de exposição e está, obviamente, possível de ser contaminado. Pontos de aglomeração. Pessoas que se aglomeram em determinados pontos, sejam igrejas, sejam parques, sejam praias, sejam clubes. Então as pessoas se agrupam em certos pontos específicos, né? Na vida real seriam os parques, os clubes, os parques. No nosso simulador seriam os pontos de aglomeração. Então, seriam pontos de aglomeração, que seria uma região atrativa, né? Onde as pessoas poderiam ser atraídas para esses pontos e lá nesses pontos elas se contaminarem. As pessoas se deslocam por vias de deslocamento. Obviamente que essas vias simulam as rodovias, não somente as rodovias, mas também as conexões aéreas, as conexões terrestres, marítimas, seja quais forem esse tipo de conexão, ou seja, caminhos através dos quais as pessoas se desloquem e que possam, eventualmente, nesses caminhos, entrar em contato com outras pessoas. A intensidade da exposição, ou seja, uma pessoa pode ser, se for exposta rapidamente a um campo digamos assim, a um campo de exposição, ela eventualmente não se contaminará, né, porque pelo tempo em que ela passou exposta nesse campo, mas se ela passar exposta a um campo onde, por exemplo, o que quer dizer com isso? Se você de repente está num ambiente onde tem 3, 4, 5 pessoas, muitas pessoas contaminadas,
você está submetido a uma intensidade, uma quantidade de vírus muito grande, e o seu organismo pode não suportar essa quantidade, não ser capaz de destruir essa quantidade de vírus que está penetrando no seu corpo, e aí você está contaminado e você adoece. Então, daí chamamos isso de intensidade da exposição. Obviamente que isso aí não está, talvez esteja na literatura da epidemiologia, né? Talvez os epidemiologistas possam ajudar a gente nisso aí, mas é um valor que pode ser colocado dentro do nosso simulador. A resistência à infecção também é outro valor que pode ser colocado no simulador, que seria a capacidade de resistência à infecção apresentada por um indivíduo. Outros fatores também podem ser colocados no simulador. A partir dessas simulações, nós podemos estudar as contramedidas, né? Que contramedidas podem ser tomadas, as intervenções que possam ser feitas na simulação. Então, por exemplo, a retirada e o isolamento de um agente infectado, o bloqueio das vias de acesso, a remoção de pontos de aglomeração, o rastreamento de agentes contaminados e as redes de contatos, né? O isolamento pleno ou parcial dos grupos de agentes, o fechamento pleno ou parcial de regiões, que chamamos lockdowns, né? E o aumento da resistência do agente à imunização. Então, essas contramedidas podem ser introduzidas no ambiente de simulação, e a partir daí a gente pode estudar qual é o efeito dessas contramedidas no ambiente como um todo, qual é o efeito dessa contramedida na curva, como ela melhorou ou ela piorou o crescimento ou decrescimento dos diversos fatores da curva. Então vamos só mostrar aqui um pequeno simulador que nós já começamos a fazer em JavaScript, para a gente ver a geração da curva no próprio simulador. Então nós temos aqui o nosso ambiente, né, que nós criamos utilizando aquelas mesmas técnicas de IA que nós colocamos no nosso canal. Quem quiser entender a história do conceito de agente de ambiente, é aconselhado aí ao nosso curso de inteligência artificial que está aí no canal. Então nós criamos aqui um ambiente de simulação, chamamos aqui de Covid-19, tem vários outros ambientes que nós estamos criando aqui. Nós definimos a divisão, o grid, ou seja, quantas regiões nós vamos colocar aí, né? 20 regiões, por exemplo. O modelo de movimentação, nós definimos também, ainda está por definir quais os modelos de modificação. Então eu coloquei aqui uma simulação baseada no movimento de moléculas totalmente aleatório, eu chamei aqui de movimento browniano. Mas aí a ideia é que a gente possa colocar o movimento através das vias, né? A seguir nós vamos ver quantos agentes nós vamos estar disseminando nessa região, ou seja, a população inicial, né? Eu já cheguei a simular aqui com milhões, milhares de agentes, mas vamos colocar aqui só para visualização. Vou colocar aqui 200 só para nossa questão da visualização. Então nós temos aqui o nosso grid global, né, com os agentes que inicialmente, se vocês olharem aqui, alguns deles são amarelos, outros são vermelhos. Os vermelhos são os já infectados no instante T0. No T0 ainda nós já temos algumas pessoas infectadas nessas diversas regiões. Se nós rodarmos ele aqui, esses infectados vão entrar em contato, se deslocar, entrar em contato com pessoas suscetíveis, que são os amarelos, e vão contaminá-los. Esses contaminados depois vão passar a recuperados ou a mortos. E aí isso vai se refletir na nossa curva epidêmica. Vamos rodar aqui. Então, à medida que eles estão se deslocando, né, a nossa curva aqui, que mede apenas os infectados, vai sendo traçada. Então nós temos aqui uma curva traçada, simulada a partir das equações geradas dentro desse grid. Então observe que as equações que geraram essa curva aqui não são exatamente as equações do SEER, né? Elas são as equações, nós obviamente capturamos os infectados, mas essas infecções ocorrem dentro da proximidade. Então toda a evolução dessa curva, ela não é feita baseada no modelo SEER, ela é feita baseada no fato de que agentes entraram em contato uns com os outros e se contaminaram. Então o número deles foi aumentando, o número deles foi decrescendo. Então a curva é gerada a partir da própria dinâmica gerada dentro desses ambientes de simulação, e não das equações do modelo SEER. Então obviamente que nós usamos um monte de outras equações, mas isso aí está dentro do nosso código, que talvez no futuro a gente mostre para vocês toda todo o código que foi feito. Isso aqui no caso aqui em JavaScript.
O que nós podemos fazer, então, é estudar a ação de cada uma dessas atividades ou ações, né, ou medidas, cada uma digamos assim, das intervenções, cada uma das modificações que são ocasionadas nas curvas provocadas por essas medidas. Então isso também pode ser feito a partir desses dados. Bom, o que a gente quer fazer então? O que a gente quer fazer é o contrafactual. Quer dizer, o contrafactual é você ter, por simulação, encontrar o que aconteceria se nada fosse feito e depois comparar com o real. Essa aqui representa, a azul mais grosso aqui representa a curva real. Então depois que a gente plotasse o real em cima do simulado, a gente poderia ver se a gente deslocou o pico da curva, se a gente achatou a curva ou não. A quantidade de infeccionados no final foi a mesma do simulado, se a quantidade de mortos no final foi a mesma do simulado. E uma série de medidas que a gente pode fazer. A gente pode obter as curvas do simulado, ora por uma simulação no pior caso, né, ora pelo modelo SIR, modelo analítico SIR. Então o modelo analítico SIR pode nos dar uma curva inicial, ou o simulado, no pior caso, pode nos dar também uma curva inicial. E aí, com as intervenções, a gente observar que o simulado vai nos dar várias curvas e depois a gente vai comparar com o real para saber que tipo de ação foi obtido, que tipo de resultado foi obtido por cada ação. Todos esses modelos de SIR, os modelos que estudam a evolução epidêmica, eles não levam em consideração aspectos econômicos. Então, obviamente, que quando se está estudando uma coisa, não se quer ampliar demais o foco de estudo para ampliar esses valores para outras coisas. Então, é óbvio que as medidas que possam ser tomadas pelos governos, elas podem ter impactos econômicos gravíssimos, né? Que não nos é dado agora estudar por uma questão de tempo, mas que pode ser eventualmente no futuro incluído no modelo. Então, os governantes dos países não vão tomar decisões baseadas somente nos dados epidemiológicos, mas também no que é mais eficiente do ponto de vista global, incluindo aí aspectos econômicos. Então, esses aspectos econômicos podem ser introduzidos depois no modelo e não no momento agora. Agradeço aí a CNPq Fiocruz. Obrigado e até o próximo vídeo.